Será que a corrente do Golfo vai parar e catapultar-nos para uma nova era glaciar? Ouve-se muito isso. Por isso, se queres saber se tens de começar a comprar roupa de inverno para a proximidade do gelo, fica atento até ao fim. E se gostarem do vídeo, fico galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, porque é assim que conseguimos que o algoritmo do YouTube apanhe ainda mais pessoas com frio. Muito obrigado, malta. Não tem de quê. Se não parares de conduzir o teu SUV, a corrente do Golfo vai parar e vamos todos morrer. É assim que se podem resumir alguns dos posts sobre a corrente do Golfo que estão sempre a aparecer. Por outro lado, há vídeos como este de Sabinho Sem Felder, que apareceu há algum tempo e que diz no título que as alterações climáticas não vão parar a corrente do Golfo. Então, o que é realmente verdade? É isso que vamos desvendar neste vídeo, por isso espere até vender o seu SUV. Afinal, o que é a corrente do Golfo? Bem, não é o que a maioria das pessoas pensa que é. Por isso, vamos fazer uma pequena experiência. Escreve nos comentários o que achas que é a corrente do Golfo. Como é que a definiria em 1 ou 2 frases? Escreve-me isso e vê se tens razão no final do vídeo. Estou super entusiasmado. Mas comecemos pelo princípio. A energia radiante do Sol é a principal influência sobre os oceanos e a atmosfera da Terra. Esta energia aquece a Terra de forma desigual, sendo os trópicos mais aquecidos do que os polos. O ar quente sobe, arrefece na atmosfera e volta a descer. Este movimento cria um fenômeno designado por células atmosféricas ou circulação atmosférica. A ação da rotação da Terra sobre estas células contribui para a formação dos chamados ventos dominantes, que são as principais forças motrizes das correntes de superfície nos oceanos. Os ventos do Atlântico Norte que formam a corrente do Golfo são, entre outros, os ventos de Nordeste que Colombo utilizou para navegar até a América e os ventos de Oeste que transportaram os galeões espanhóis de volta a casa. Estes ventos de Oeste e a corrente de jato, como parte deles, são também, por acaso, a razão pela qual os voos de Oeste para Leste são mais curtos do que no sentido inverso. É claro que voar também é muito mal para o clima e para a corrente do Golfo, a não ser que se trate de um político a viajar para uma conferência sobre o clima num jato privado. Nesse caso, está bem? As correntes superficiais dos oceanos, impulsionadas pelo vento, são forçadas a assumir uma forma elíptica, formando um vórtice entre os continentes que delimitam o Oceano Atlântico. E este vórtice de correntes é influenciado pela rotação da Terra, que, em combinação com os ventos dominantes, leva ao aumento das correntes no arco ocidental deste vórtice, criando a corrente do Golfo, que tem cerca de 100 a 150 km de largura e várias centenas de metros de profundidade. Nesta imagem de infravermelhos, pode ver-se o sistema da corrente do Golfo e uma coisa em que até pode reparar, mesmo que não seja bom em geografia, esta coisa não está ao largo da costa da Europa, mas sim ao largo da costa leste dos Estados Unidos. Mas então por que é que toda a gente fala sempre que a corrente do Golfo influencia a temperatura na Europa e que não se poderia viver no Reino Unido e na Noruega, por exemplo, sem as suas correntes de aquecimento? A resposta é simples e porque as pessoas não fazem ideia. Este é o primeiro mito da corrente do Golfo que hoje vamos desfazer. A corrente do Golfo propriamente dita não chega à Europa, mas sim à sua extensão, a corrente do Atlântico Norte. A corrente do Golfo corre ao longo da costa leste dos Estados Unidos e do Canadá em direção ao Nordeste, onde se funde com outras correntes atlânticas, formando a corrente do Atlântico Norte. Por isso, rapazes, da próxima vez que estiverem num encontro e quiserem impressioná-la com os vossos conhecimentos, digam, não é a corrente do Golfo que aquece a Europa, é a sua extensão, a corrente do Atlântico Norte, para ti ou para mim. E, portanto, é muito impreciso quando se fala da paragem da corrente do Golfo e, portanto, do congelamento de metade da Europa. Se a corrente do Golfo parasse, isso não significaria que toda a corrente do Atlântico Norte parasse. A corrente do Golfo é, obviamente, um importante fornecedor da corrente do Atlântico Norte, mas há outras correntes que ajudam a transportar água quente para norte e afetam as temperaturas na Europa. Por exemplo, existe a corrente das Canárias, que corre ao longo da costa ocidental de África e também transporta água quente para norte. Por isso, quando as pessoas falam da paragem da corrente do Golfo, na maioria dos casos referem-se, de facto, a toda a corrente do Atlântico Norte. Portanto, agora que já desembaraçamos este caos de termos, podemos dedicar-nos à verdadeira questão: será que estas correntes podem mesmo parar? E isso leva-nos à maravilhosa expressão convulsão do Atlântico Norte. Parece um ataque de Pokémon, não é? A corrente do Atlântico Norte e a corrente do Golfo fazem parte de um sistema ainda maior chamado Circulação Meridional de Revolvimento do Atlântico, Atlantic Meridional Overturning Circulation, ou AMOT.
A AMOC é um sistema supercomplexo de correntes que transporta água quente dos trópicos para o Atlântico Norte e traz água fria e salgada do norte para o Atlântico Sul. Este gigantesco sistema de correntes, do qual existem outros equivalentes noutras partes do mundo, como a PMOC no Pacífico, é muito importante para regular o clima global, distribuindo o calor e o sal no oceano e influenciando o ciclo do carbono. E aqui está um ponto muito importante, ao contrário da corrente do Golfo, que é gerada principalmente pela rotação da Terra e pelos ventos que cria, a AMOC é criada pela circulação termoalina. Trata-se de um processo muito complexo, em que a água quente com elevado teor de sal é transportada da região equatorial para o Polo Norte. Aí arrefece e afunda-se devido ao seu elevado teor de sal. Isto empurra a água fria e salgada para camadas profundas. A água fria e muito salgada afundada flui novamente nas camadas oceânicas mais profundas em direção ao Equador devido à pressão e densidade mais elevadas. No caminho, aquece novamente devido à radiação solar mais intensa e, assim que a água chega aos trópicos, volta a subir e recomeça o ciclo. E agora deve ficar realmente assustado com o seu Jeep, porque este processo, o AMOC, pode ser influenciado pelas alterações climáticas. O gelo dos glaciares do Ártico é a água doce, por isso, quanto mais gelo derreter, maior será o teor de água doce dos oceanos. Isso é bom para quem gosta de beber água do mar, mas é mal para a AMOC. Isto deve-se ao facto de a salinidade mais baixa reduzir a densidade da água do mar. Isto pode fazer com que a água não se afunde o suficiente para manter a circulação, o que pode fazer com que a AMOC abrande ou mesmo para longo prazo. Quando e se isto vai acontecer é um tema muito controverso entre cientistas do clima, e qualquer pessoa que tome uma posição com projeções temporais precisa estar a ir muito longe. Mas sejamos claros, a corrente do Golfo não vai definitivamente parar devido às alterações climáticas. Porque não importa quantas vezes conduzam o vosso SUV ou quantas vezes eu voe para a Itália, não vamos parar a rotação da Terra. Por isso, se as alterações climáticas pararem uma coisa, não será a corrente do Golfo, mas sim o AMOC, ou seja, o movimento de revolvimento do Atlântico Norte. Mas mesmo isso não é completamente claro em pormenor, porque os grandes sistemas de correntes globais também têm inúmeros fatores de influência e nem todos são influenciados pelos seres humanos. Por muito importantes que algumas pessoas pensem que são, basta dar-se ao luxo de pesquisar o assunto no Google e verá que quase todos os artigos sobre este tema escolhem o termo errado, corrente do Golfo. É verdadeiramente espantoso. É claro que a paragem da AMOC teria um impacto na corrente do Golfo, mudaria o seu curso, mas não pararia. E agora vem outro ponto muito interessante. Talvez até fosse bom que a AMOC parasse. Agora está completamente louca. O cientista climático Tim Palmer vê a situação da seguinte forma: se a AMOC parar, a corrente do Golfo fluirá um pouco mais para sul do que atualmente. Isto conduzirá a temperaturas mais baixas no norte da Europa. Isso poderá ajudar a compensar os efeitos das alterações climáticas nessas regiões e, possivelmente, estabilizar a perda de gelo na Groenlândia, o que seria bom para nós, na Europa. É claro que isso não seria o ideal, a menos que gostemos de frio extremo. Mesmo na melhor das hipóteses, poderiam passar-se milhares de anos até que a AMOC recomeçasse. Por isso, não devemos deixar que chegue a esse ponto, mas também não o podemos evitar para sempre. Porque o AMOC já entrou em colapso várias vezes ao longo da história da Terra devido a ciclos puramente naturais. Por isso, façamos nós o que fizermos, a dada altura o Winter is coming. Uma vez que este tema é muito complexo, vou resumir brevemente o que aprendemos neste vídeo. 1. A corrente do Golfo não vai parar devido às alterações climáticas, uma vez que é causada principalmente pela rotação da Terra e pelos ventos. 2. A maioria das pessoas que fala da corrente do Golfo refere-se, na realidade, à corrente do Atlântico Norte ou à AMOC. 3. Estas últimas são principalmente causadas por mecanismos no oceano e podem ser afetadas pelas alterações climáticas. 4. Se e quando poderão parar não é absolutamente claro e é objeto de grande debate. 5. Estas correntes já foram interrompidas várias vezes na história da Terra por processos naturais. Vamos falar diretamente do frio e da idade do gelo. No Ártico, os investigadores encontraram um objeto vindo do espaço exterior que dormia no gelo eterno há milhares de anos. Pode ver as imagens originais deste achado cósmico no gelo do Ártico no vídeo abaixo, não deixe de o ver. E se quiserem apoiar o meu trabalho, deem uma vista de olhos na minha loja espacial. Pode comprar as t-shirts dos vídeos, meteoritos verdadeiros, planetas de peluche e muito mais. Cada compra ajuda-me a manter o canal a funcionar. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem, malta!